Graça e paz, povo de Deus. Pessoal, vamos dar início a mais um culto, ganhar mais um para Jesus. Amém? Eu peço que todos curvem a cabeça e façam uma oração comigo nesse momento. Amém? Querido Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade, Senhor, que me foi dada de vir aqui, meu Pai, à frente, meu Pai, desse culto. Ministrar, meu Deus, para aqueles que estão em casa, meu Deus, que eles possam ser alimentados, Senhor, com a tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma conta, Senhor, dessa ministração, que seja apenas o meu corpo, mas o que vem as palavras que vêm ser proferidas pelo teu Espírito, Senhor. Me usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Que essa noite venha verdadeiramente ser um instrumento, Senhor, em tuas mãos. Que as palavras que saiam, Senhor, dão direções, Senhor, àqueles que estão se sentindo fracos, aqueles que estão necessitando, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que, Senhor, nesse momento, Pai, que a nossa oração suba, Senhor, e rompa, Senhor, esse céu de bronze, no nome do Senhor Jesus, que a tua glória, Senhor, desça e nos alcance, Senhor, que as pessoas em suas casas, Senhor, sintam forte a tua presença, no nome de Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pessoal, mais um culto, mais um para Jesus, né? Estamos aqui com essa missão, transmitir a palavra do Senhor. Espero que vocês estejam todos com seus corações abertos para receber essa palavra maravilhosa. Amém? Nós sabemos que há uma ordenança em nós virmos e levar a palavra do Senhor, né? Está lá em Mateus 19, daqui a pouco a gente vai dar uma passada lá, né? Mas muitas das vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? Às vezes é uma timidez que faz com que a gente não leve a palavra do Senhor. Às vezes a gente coloca as nossas vontades, né? Mesmo que esteja disfarçando a nossa vontade, mas a gente às vezes coloca na frente da vontade de Deus, né? Às vezes é um cansaço, né? Às vezes é porque eu estou sem tempo, isso e aquilo. E nós acabamos deixando de fazer a vontade do Senhor, né? Eu creio que no momento que a gente é unido em Cristo Jesus, é para que nós estejamos dentro da obra do Senhor, né? Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos 10:13. Temos célula. Amém? Aqui na minha versão diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele que não creia? Aquele que não creia. E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como, irmãos? As pessoas, a palavra diz aqui com clareza que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão, se eles não creem? Porque eles não ouviram a palavra do Senhor. E somos nós que estamos em Cristo Jesus que temos essa responsabilidade, essa honra e essa responsabilidade de ir levar a palavra àqueles. Porque um dia a palavra chegou a nós e hoje é nosso dever, nossa obrigação levar com responsabilidade a palavra do Senhor. Amém? Se nós não formos, né, às vezes a gente coloca a cidade está cheia de igreja. Em todo canto que você chega tem igreja, né? Não conhece a palavra do Senhor porque não quer. Tem muita igreja mesmo, mas aqui está falando que nós é que devemos sim levar a palavra, porque existe uma ordenança, né? E como pregarão se não forem enviados? Nós devemos ir, porque nós recebemos
Mateus 28, 19. Amém? Em Mateus 28, 19, é bem claro, né? A ordenança: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa ordenança ela chega a nós. Existe a ordenança, né? Nós devemos ir para que as pessoas recebam a palavra e eles comecem a pregar também, comecem a levar a palavra, comecem a transmitir. Porque se eu não transmito a palavra para alguém que não conhece a palavra, como é que ele vai conhecer? Somos nós que despertamos o interesse na vida das pessoas, assim como outras pessoas despertaram em nós o desejo de estar em Cristo Jesus, o desejo de estar dentro da obra. Não foi de nós. A gente não acordou e disse: não, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou ministrar a palavra de Deus, hoje eu vou sair para fazer discípulos. Quem foi? Glória a Deus para aquele que amanheceu do nada sem ninguém chegar a Ele. Glória a Deus pela sua vida, né? Mas muitas pessoas, eu garanto que a maioria das pessoas teve alguém que chegou, né? Como na nossa vida aqui, teve pessoas, alguém que chegou, alguém que foi enviado, que entendeu o papel, que entendeu a ordenança do ID, né? Que está lá em Mateus. Que não são aquelas pessoas, somos nós que devemos ir. Nós não devemos reter, né, o conhecimento. Nós devemos nos encher de conhecimento para derramar naqueles que se encontram vazios. Pessoas que estão com fome e sede da palavra do Senhor. Pessoas que estão aprisionadas, que têm o desejo de estar aqui dentro da casa do Senhor, mas não conseguem chegar. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva e ela liberta. Então vai ser através da sua vida que pessoas irão se render ao Senhor. Aqui mais embaixo em Romanos 10, 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vou repetir para vocês. Eu vou ler no 16. 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós devemos nos encher disso aqui, da palavra de Cristo para pregar. Nós não devemos também sair para pregar coisas que nós achamos que é. Não, nós devemos sair para pregar com convicção. Um grande exemplo foi o apóstolo Paulo, né? Da maneira que ele saía, né? Para ministrar a palavra, nas missões dele, para levar a palavra do Senhor. Ele tinha convicção daquilo que ele estava dizendo, daquilo que ele estava fazendo. Nos dias de hoje, nós temos que ter essa convicção. E só há uma maneira de nós termos essa convicção: nos encher da palavra de Deus, para sair pelo mundo. Talvez não como o apóstolo Paulo, né? Todas aquelas missões, né? De navio, tudo aquilo que ele passou. Mas nós temos as nossas missões, as missões que o Senhor tem nos confiado. Talvez seja aqui dentro de São Cristóvão, talvez seja no estado de Sergipe. Isso quem vai dizer é Deus. Mas você também pode sinalizar a Deus para dizer, né, o tanto que você quer dentro da obra, com a sua disponibilidade. Porque se nós formos analisar o apóstolo Paulo, ele entendeu, né, o ir de uma maneira que ele não vivia para ele vivia para Cristo. Ele vivia para Cristo. Independente de vontade da vontade dele, ele
porque nós começamos a colocar obstáculos. Hoje eu não posso porque eu estou cansado. Amanhã eu não posso porque eu estou com dor de cabeça. Às vezes a gente faz conta até de amanhã, né? E nós devemos separar tudo, devemos fazer separações. E o tempo, que por mais corrido que seja, porque realmente os dias hoje é corrido, mas nós devemos encontrar esse tempo, porque é um tempo para Deus. Nós não devemos nos comportar com pouco. Não, mas eu orei em casa, não, eu já li a Bíblia, aí a gente está fazendo muitas coisas. Não, nós devemos estar dentro da obra. Nesse tempo dessa pandemia, né, que graças a Deus está passando, muitas pessoas estão se apegando a, não, eu não posso sair de casa, por causa do vírus. Existe um vírus maior aí, há muito tempo aí, que nós devemos nos preocupar mais, que é o pecado. O pecado vem contaminando aí por gerações e gerações. Eu glorifico ao Senhor, porque hoje você tem uma vacina, assim como eu encontrei, que é Jesus. Mas muitas pessoas aí fora estão necessitando dessa vacina que é Jesus. E é você que vai levar essa vacina. Não se deixe parar por esse vírus. Esse vírus ele veio, ele é menor do que o nosso Senhor. E o Senhor ele vai cuidar você. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser responsáveis, que nós devemos sair. Não. Nós não devemos fazer prova de Deus, mas nós devemos entender que a obra não para. A obra não para, e somos nós que fazemos essa obra andar debaixo da cobertura de Deus, porque somos nós os instrumentos. Somos nós os colaboradores dessa obra. Irmãos, já pensou se todo cristão, durante todo esse tempo, 2 meses e pouco que está essa pandemia, se todos os cristãos realmente ficassem dentro de casa, como estaria? As vidas se necessitam. Talvez você, a sua vida espiritual, talvez tivesse, vamos dizer assim, segura. Talvez você estivesse se mantendo em oração, talvez você estivesse fazendo leitura da palavra, mas aqueles que ainda não conhecem, aqueles que precisam dessa vacina, que é Jesus, como eles estariam aí no mundo? Sem essa vacina, sem ouvir a palavra do Senhor. Talvez você já tenha passado por situações de pessoas que você poderia teve a oportunidade de levar a palavra e não levou, e depois aconteceu algo com aquela pessoa. Como você se sentiu? Que não aconteça mais isso, irmãos. Levante-se e vá levar a palavra. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua rua, seja onde for. Não, porque não chegou, não está na hora. Cria a hora, cria a situação. Cria a situação. Independente até dessa pessoa vir fazer parte da comunidade, mas ele vai ser só através da sua palavra. Glória a Deus que vier fazer parte dessa comunidade, vir fazer parte dessa promessa de 5.000 vidas. E nós iremos alcançar em breve, no nome de Jesus. Mas para isso, nós temos que nos levantar e nos unir, todos nós devemos nos unir. Tem membros, tem membros, discípulos que acham que só a liderança tem essa obrigação de ganhar vidas. Não. Todo cristão tem esse chamado de ganhar vidas para Jesus. Então essa palavra é para a liderança e para os discípulos. Todos nós devemos andar juntos, levar a palavra. É importante que você se alimente dentro da célula que você está.
É importante que você se mantenha em obediência, para que você possa refletir a imagem do Senhor lá fora. As pessoas vão olhar para você e vão ver a imagem do Senhor. E aí você vai derramar tudo aquilo que você recebeu de Deus. Porque nós, cristãos, nós somos como antenas receptoras e transmissoras. A todo tempo o Senhor Ele está derramando em nós. Nós recebemos do Senhor, mas nós não devemos guardar tudo para nós devemos transmitir para aqueles que necessitam. Agora nós devemos também levar a palavra com muita responsabilidade, porque não adianta a gente ir levar a palavra do Senhor e depois estar fraquejando ou traz uma certa quantidade de pessoas para a igreja e depois você se afasta da igreja. Busque fortalecimento você também que tem desejo no coração de ser um ganhador de almas para Jesus, para que depois aquelas pessoas não se decepcionem com você. E a maneira correta de você fazer isso é você se enchendo cada vez mais da palavra. Quanto mais você se enche, quanto mais você vai atrás de vida, mais você é renovado. Não se conforme em uma pessoa, em duas pessoas, e não coloque isso como um desafio pessoal. Hoje eu vou ganhar uma alma para Jesus. E você saia. A nossa cidade é uma cidade grande, né? Vocês conhecem muitas pessoas. Não tenha medo de um não. Não tenha medo da pessoa dizer que você é enjoado, porque você está levando a palavra. Nós somos conhecidos, Cristo é conhecido como pela resistência. Nós somos resistentes. Nada consegue parar. No tempo lá em Roma, lá, né? O imperador incendiou a cidade e colocou a culpa nos cristãos, pensando que ia parar. Muitos morreram. Muitos cristãos foram acusados de ter provocado aquele incêndio, foram mortos. Mas isso deu um gás aos outros. Só fazia crescer. Nada pode nos parar. Então, meus irmãos, que vocês saiam verdadeiramente, tenham uma visão que Paulo teve, peça ao Senhor para dar a visão que Paulo teve. Era uma visão de ir além do que esperasse ele. Paulo não tinha medo, ele era perseguido, né? Isso já é normal, os cristãos serem perseguidos. Paulo ele saía, ele estava em um lugar, ele era apedrejado, deixavam ele como morto, né? Retiravam ele, daqui a pouco Paulo voltava para o mesmo lugar. Mas ele não deixava de pregar a palavra do Senhor, porque ele entendia o chamado dele, assim como você tem o seu chamado. Mas muitas vezes a gente para diante das circunstâncias. Às vezes uma palavra de um irmão para dentro da congregação, você já está querendo parar. Não, porque não dá para mim. Ou então, não chegou a minha hora ainda. Claro que chegou a sua hora. E a sua hora chegou desde quando Cristo se entregou naquela cruz, que é a nossa hora. Porque Ele se entregou naquela cruz para lhe dar a oportunidade de você estar aqui hoje, podendo levar a palavra dele. Não espere para amanhã, porque tem muitas vidas. Na verdade, muitas pessoas que precisam da palavra que está em você para que venham ter vida. Porque aqueles que estão fora de Cristo Jesus, eles não estão vivos. Nós estamos vivos porque nós recebemos Cristo. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos a vida.
O Senhor tem confiado a nós. Vocês sabem muito bem que antes da gente viver para Cristo, quem vivia muito, quem era de condição, que vivia as coisas do mundo, sabe muito bem que você saía, você farreava, você bebia, você se prostituía, né? Você fazia todas as coisas que o mundo oferece, usava drogas, todas as coisas que o mundo oferece, mas quando você chegava em sua casa, você sozinho no seu íntimo, você sabia que nada que você tinha feito ali preenchia você. Como hoje você é cheio, hoje você é preenchido, porque é o amor de Deus que preenche você, que me preenche. Então essas pessoas que estão aí fora necessitam daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Então que nós não possamos nos limitar apenas no local que a gente está, ou se viver em grupo, não vou atrás de uma pessoa porque eu estou aqui com o meu grupo, aqui com minha saúde. Não, faça isso aonde você estiver. Faça isso onde você estiver. E essa questão de não chegou minha hora, não é minha hora, chegou a sua hora. Eu estou esperando o momento certo para falar com aquela pessoa, o momento é esse. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam. Eu peço que os irmãos abram lá em Atos 26. (26 e 28). Amém? Então Ágaba se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus me disse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Né? O rei falou aqui que a pouco Paulo não persuadia ele não se tornaria um cristão, por pouco. Né? O interessante é que Paulo, né, aqui no contexto desse capítulo aqui, Paulo estava se defendendo. Paulo ele não estava ministrando a palavra, ele estava se defendendo. Mas por pouco, né, a palavra aqui está dizendo que por pouco Paulo, o rei, não se torna cristão. O rei, mas eu creio que muitos dos outros que estavam ali foram convertidos pelo que Paulo estava dizendo ali. Paulo não estava pregando, ele estava mostrando a sua defesa. Era o momento dele se defender, mas o próprio rei se sentiu tocado. O próprio rei se sentiu tocado. E eu creio, aqui a palavra não está dizendo, mas eu creio que muitos outros ali se renderam perante a história que Paulo contava aqui. Eu não vou ler porque é um pouco grande e a gente vai perder um pouco de tempo. Mas isso aqui eu quero trazer para vocês, a questão é o que eu falei. As coisas vão cooperar. No momento que você colocar no seu coração que você quer ganhar vida, as coisas acontecerão. Porque não é nós só temos que dizer eu quero. É você se dispor verdadeiramente, não é você se dispor para mostrar a A ou a B, é você dizer eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero ser ganhador de vidas para Jesus. E vai acontecer situações, vai começar a acontecer situações. Eu tenho saído por aí e muitas pessoas, alguns estão indo visitar a célula, outros estão na promessa que eu vou, mas muitas pessoas, hoje eu vejo que muitas pessoas estão com desejo de mudar de vida, de se converter.
Mas talvez esteja faltando aquelas pessoas que levem a palavra. Talvez seja isso, né? Porque não, mas o cara não quer, ele não quer sentar para conversar. Quantas vezes você foi lá? Né? Muitas pessoas, algumas pessoas que eu achava que seria difícil ouvir a palavra do Senhor, sinceramente, eu tenho visto que essas pessoas são até mais fáceis, né? Porque eles esperam receber a palavra, mas as pessoas que têm a palavra para levar acham que essas pessoas não querem receber e cria esse impasse. Um acha de um lado, o outro acha de outro, e um não leva e o outro não recebe. Então, que nós não venhamos esperar situações, que nós possamos criar situações, porque as pessoas que estão lá fora, elas estão esperando por nós. Elas estão esperando por nós. Veja que interessante. Aí às vezes, essas pessoas que estão esperando por nós, a gente espera por elas, por criar situações. E nós devemos criar, ir. É pegar Mateus 28, 19, é o ir, vamos, independente de onde for. Ah, mas naquele lugar não dá para entrar porque tem um jeito, tudo tem um jeito. O cara sentou no banco, meu irmão, com você no ônibus. Se for um cara caladão, você dá um jeito, daqui a pouco vai orando ali, vai orando. Daqui a pouco vai gerar uma situação ali e o cara vai se abrir para você. E aí você já. Agora, se o cara é caladão e você é mais calado que ele, aí não tem, porque é você. É você que tem que levar a palavra. É isso que nós devemos entender. Outro culto que teve aqui, um discípulo meu disse que eu falava muito. E realmente eu estou falando muito, né? Eu recebi essa unção de falar muito. Mas eu era como muitos de vocês aí. Ontem eu estava conversando com um discípulo, né, com o Juan. O Juan é bem caladão, né? E ele falou que, não, meu líder, mas meu líder, eu tenho dificuldade, eu quero, mas eu tenho dificuldade de falar. Esse meu irmão, eu era pior do que o igual ou pior do que você. Até no tempo que eu era do mundão mesmo, em vários momentos, quando eu bebia, eu estava no meio dos caras e todo mundo pensava que eu estava com raiva, isso aqui, porque eu não falava. Mas quando eu recebi a palavra do Senhor dentro do meu coração, e eu entendi, né? Mateus 19, quando diz isso, acabou o silêncio. Acabou o silêncio. O inimigo, ele queria colocar que eu era um cara calado, que eu era um cara tímido. Era quando eu fazia parte do mundão. Hoje em dia eu não sou mais. Hoje em dia eu sou um falador. Mas na maioria das vezes que eu abro a boca para falar, eu abro a boca para falar a palavra do Senhor. Eu abro a minha boca para levar fortalecimento àquele que necessita. Porque nós temos visto muitas pessoas sedentas da palavra do Senhor. Muitas pessoas sedentas da palavra do Senhor. E se eu não vou, aí vai acontecer isso aqui. E como pregarão? Se não forem enviados? Desculpa, irmão, mas está bravo aqui. Somos nós, eu e vocês, que temos essa responsabilidade. Vamos todos andar de mãos dadas. Vamos ganhar essas vidas.
Tem muitas pessoas aí necessitando ouvir de você que Jesus ama ele, que você ama ele, que Jesus pode transformar a vida dele assim como transformou a sua. Tem um colega meu, tem um amigo meu, a gente se conhece desde menino, e a gente vivia muito no tempo que eu vivia no mundo, a gente corria muito. E há um tempo atrás, eu ia chegando em casa da igreja, e ele estava com outro amigo nosso, né, curtindo lá. E aí eu fui em casa, levei a Bíblia e disse: vou levar uma palavra para esses caras agora. E quando eu voltei, ele já estava comentando de mim. Aí pararam de comentar e olharam para mim e disseram: Júnior, Deus fez uma grande obra na sua vida. Era o que eu queria. Se quer fazer na de vocês também. Não, mas é difícil, porque eu quero, mas é difícil. Eu disse: você disse certo, Deus fez na minha vida, porque eu não conseguiria sozinho. Mas no momento que você diz eu quero, Deus faz. E aí eu lutei, venho lutando para esse cara fazer uma visita aqui à igreja, que vem, nunca veio, vai na célula, nunca vai. Mas quando foi no sábado atrasado, ele foi para a célula, para a honra e glória do Senhor. Esse sábado ele não pôde ir, estava com os problemas, eu fiquei sabendo, mas eu creio que ele vai frequentar a célula, vai frequentar essa comunidade e vai ter vida transformada no nome do Senhor Jesus. Mas sabe por que aconteceu isso? Sabe por que ele foi hoje? Sabe por que ele foi sábado atrasado lá na célula? Porque eu não fiquei parado, porque eu não fiquei esperando criar o momento, acontecer o momento. Eu fui criando. Sempre que eu encontrava com ele dizia que ia e não ia, mas eu convidava para a próxima. Porque quem já foi no mundo sabe o quanto é difícil a gente vir para a igreja, a gente vir receber do Senhor. Quem já foi do mundo sabe. Eu frequentava a igreja católica uma vez no ano. Uma vez no ano eu ia para a igreja católica, mas várias vezes eu ficava dentro de casa. Hoje eu não saio, hoje eu não bebo, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a missa. Aí ficava o dia todo em casa, vontade de sair, aí eu achava, eu venci, hoje eu vou para a missa. Quando eu chegava na Praça da Matriz, quase na porta da igreja, já tinha os caras lá esperando lá, no vazio que tinha próximo. Pronto, ali eu ficava. Eu não conseguia chegar até a igreja. Tinha uma ação que não permitia que eu chegasse até lá. O mesmo acontece com muitas pessoas aí. Tem um desejo de se render ao Senhor, mas não tem força. E é a palavra que está em você que vai dar força a essas pessoas. Então o que eu digo é: não se omitam, ganhem vidas, porque está dentro de você a solução de ganhador de vidas. Seja um ganhador de vidas para Jesus. Não espere que o seu amigo de célula ou até o seu líder direcione você. Não. Gere esse desejo dentro de você. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser um ganhador de vidas. Me mostra, me dá direção. E vai acontecer. Mas se a gente só espera as situações, as coisas acontecerem, aí é complicado. Porque quando você espera, o inimigo ele vai agir lá. E não vai permitir que a situação aconteça. Uma coisa forte, uma coisa importante a se fazer para aquele que verdadeiramente quer ser um ganhador de vidas é a oração. Ore ao Senhor, ore na madrugada, jejue, faça jejum, faça propósito. Senhor, me ensina como ser um ganhador de vidas para o Senhor, para ti, Pai. E aí as situações vai começar a desenrolar.
Agora você tem que se desenrolar também. Porque a situação é você que vai gerar. E muitas pessoas hoje têm olhado para você, esperando você levar a palavra a ele. E você sabe que tem pessoas que olham para você, esperando que você leve a palavra. Então não perca tempo. Levante da sua cadeira, saia da sua zona de conforto e vá ganhar essa alma. Vá sendo ganhando de almas para Jesus. Faça como Paulo, como o apóstolo Paulo, e diante de toda a situação, toda a circunstância, a gente vê que o apóstolo Paulo teve que sair escondido de um cesto, foi apedrejado dentro de um navio onde ele estava indo para ser julgado. Ele foi, parecia que ele estava no passeio, que ele foi ganhando vidas ali, falando do amor de Jesus, falando isso. Parecia que o cara estava fazendo um tour. O navio naufragou, chegaram lá numa terra lá, e o cara já foi ali, persuadindo um, persuadindo o outro, né? Quando ele chegava lá nos tempos pagãos lá, o pessoal falava lá dos deuses lá, e quando dava oportunidade a ele ia caladinho ali, e aí agora, era igual quando eu chego aqui agora, aí não queria mais parar. Paulo aí, ali já ganhava uma multidão. Siga esse exemplo, chegue no seu lugarzinho ali, mas na primeira oportunidade que você tiver, palavra de Deus. E não espere que venha o reconhecimento. Rapaz, esse aqui não. Deixa a palavra de Deus lá, trabalhando lá. A semente está sendo germinada ali, na hora certa ela vai brotar. O nosso papel é ir levar a palavra. Vidas são ganhas dessa forma, indo levar a palavra do Senhor. Não é apenas dizer, eu tenho vontade, eu vou ser um ganhador. Você vai ser, não, você já é, só falta você ir. Agora, se a gente ficar sentado na porta, ou dentro de casa, você não vai ser ganhador não. Ou deixando para amanhã, você não vai ser ganhador de vida não. E eu repito, tem muitas pessoas olhando para vocês, esperando você levar a palavra do Senhor. Nós devemos retirar, lançar fora a nossa vontade, dizer, Senhor, que seja a tua vontade em mim. Porque se é a minha vontade, aí eu vou ficar só lá, em casa, na rua, quem passar, se passar alguém, eu convido para a célula. Se não, eu estou aqui, se passar eu chamo. Mas se não passar, essa é a vontade de Deus ou é a minha? Essa é a minha vontade. A vontade de Deus é que eu saia. É que eu saia. Mas muita gente nesse momento desse vírus está pegando isso e não é o momento de ir. Quem foi que disse que não é o momento de ir? Esse que é o momento de ir, que as pessoas estão fragilizadas. Esse é o momento de ir, que as pessoas estão fragilizadas, necessitando ouvir a palavra do Senhor. Não, mas eu tenho pouco tempo de igreja. Olha, aí é que vai ser bom que quando você tiver muito tempo de igreja, você já ganhou a metade da cidade. Vamos nos levantar e fazer
aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Vamos deixar o cansaço de lado. Hoje eu estava com um discípulo, com o Roger. Eu creio que ele está acordado, né? Assistindo a célula, porque se for para falar por cansaço, eu e ele hoje a gente foi para o terreno plantar macaxeira. E o terreno não é terra mole, não. Por cima é pedregosa. E para fazer a leira para plantar macaxeira, nós tivemos que trabalhar com picareta, debaixo do sol quente. E se fosse para ser feita a minha vontade, eu não estaria aqui não. Mas eu estou aqui porque é a vontade de Deus. A gente tem que passar por cima de cansaço, por cima daquilo que se levanta para nos afastar. Porque quando se levanta uma dificuldade, é para que você cresça. Agora, se diante da dificuldade você para, meu irmão, você não tem como crescer. E é hora de crescer, é hora de amadurecer. Foi liberada uma palavra aqui na igreja, que é o ano do amadurecimento espiritual. Várias pessoas que ministraram aqui, eu acredito que todas as pessoas que ministraram falaram que nós passaríamos por um deserto esse ano. Nós estamos passando por um deserto. Mas o Senhor, Ele disse que fará jorrar fontes de água para nos dar de beber, e os animais louvarão ao Senhor, que nós glorificaremos o seu nome, porque nós somos o povo dele, o povo que Ele escolheu para glorificar o nome dele. Nós passaremos por esse deserto, e no final do ano nós receberemos a recompensa. O amadurecimento chegará para vocês. Busquem, não parem diante das circunstâncias. Busquem, se encham e vá levar a palavra. Não se encha e fique dentro de casa cheio, não. Se encha da palavra do Senhor e saia derramando. E saia derramando. Lembrando que a seara é grande. Povos são ceifeiros. Você é um povo. Eu sou um povo. Nós devemos ir atrás daqueles que tomaram muito, para que eles se tornem povo, assim como nós. Nós devemos fazer como o Senhor disse a Pedro. Depois da pesca maravilhosa, você pescou o peixe, agora eu quero você pescando homens, almas para o Senhor, almas para nós. Nós devemos sair, não é com tarrafa não, é com rede grande, ganhando o maior número de pessoas que a gente puder, levando o maior número de pessoas que a gente puder para dentro das nossas células, para que a comunidade ela venha alcançar o mais breve possível a promessa das 5.000 vidas. Assim, a promessa ela está estabelecida, mas não é o apóstolo sozinho que vai ganhar, não, nem os líderes. Somos todos nós, todos nós. E quando todos nós aqui tomarmos consciência disso, aí vai haver mais facilidade. Agora nós temos que nos dispor e lançar fora as dificuldades. Se a gente para diante das situações, a gente não vai para lugar nenhum. Não há crescimento, não tem como ter crescimento, não tem como a gente ganhar vida. Como é que eu vou ganhar uma vida? Como é que eu vou ganhar uma vida se a pessoa olha para mim, esse cara é cristão, o cara nunca vi esse cara pregar a palavra do Senhor para ninguém, só vejo ele de casa para a igreja, da igreja para casa. Não. E o hino? E a ordenança? Nós devemos vir, seguir sempre, porque tem pessoas que necessitam. E essas pessoas que
necessitam são as pessoas que serão transformadas e sairão atrás de outros. Mas muitas vezes a gente fica olhando só para o irmão que está ganhando vida, para a irmãzinha que está ganhando vida. Parar. Não vou ganhar porque ainda não é minha vez. Claro que é a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Agora, para isso, nós devemos buscar se manter o máximo possível dentro do padrão cristão. Lembrando que nós somos sal na terra. Lembrando que nós somos sal na terra. Porque muitas das vezes realmente tem pessoas que têm um pouco de dificuldade para transmitir a palavra do Senhor verbalmente. Mas os seus atos, a maneira que você age, a maneira que você se comporta, vai fazer com que pessoas recebam a palavra do Senhor. Os judeus achavam que eles seriam salvos, né? Simplesmente porque eram circuncidados, né? Mas muitos que não eram faziam o que era correto. Muitos que não eram faziam o que era para os que eram circuncidados fazer. E nós vemos isso hoje. Infelizmente, nós vemos, graças a Deus não é o caso aqui, mas nós vemos aí algumas pessoas que se vestem de crente, de cristão, né, fazendo coisa errada. E aí acontece o contrário, ao invés de ganhar, afasta as pessoas. Por isso que eu digo que nós devemos nos comportar verdadeiramente como cristãos, como seguidores de Cristo. Porque muitas das vezes você passa sem falar uma palavra e a pessoa se sente tocada. E quando a gente menos espera, a pessoa chega a nós. Você congrega naquela igreja que você passar aqui para lá, pronto, você já ganhou aquela aula, comportamento. Quando o Senhor disse que nós seríamos sal, não foi para que nós andássemos de maneira errada, não. É que nós devemos andar de uma maneira que as pessoas olhem para nós e digam, é por aqui. Porque qual é a função do sal? O sal comestível é dar gosto, né? E nós, como sal, nós vamos dar gosto diante das pessoas com os nossos exemplos. Com os nossos exemplos. É uma maneira de evangelizar. É a maneira com que a gente age. Em todo lugar, não apenas dentro da igreja, mas em nossas casas, nos nossos locais de trabalho, aonde a gente chegar, numa roda de amigos, lembrando que às vezes a gente para numa roda de amigos, onde alguns não são cristãos, e vai sair aquelas conversas, e tem pessoas desinformadas, cristãos, que não está, vou usar essa palavra, que não está totalmente revestido, que cai naquela conversinha ali. Lembre-se que quem é o salvo naquele meio é você. Quem está para ganhar vidas ali é você. Não eles para fazer com que você perca a sua. Exemplos. São exemplos. Nós somos exemplos. Luz no mundo. Nós temos que sair como luz para guiar aqueles que estão em trevas na presença do Senhor. Nós temos que sair, sempre sair, sempre sair. As coisas não vão acontecer, a pessoa pode até acontecer porque Deus é maravilhoso, mas a palavra aqui diz: ide. Não diz fique,
desiste. Então vá. Lembre o apóstolo Paulo nas suas missões. Lembre de muitos homens. Hoje nós temos homens ainda. Temos um exemplo aqui do apóstolo aqui. Esse homem não para. Esse homem aqui não para. De manhã cedo ele já está atendendo um, atendendo o outro. Ontem eu passei uma boa parte do dia com ele. Vai para um lado, vai para o outro, resolvendo as coisas do reino. Porque a obra não para. E é nós que devemos estar. E se a gente é aquele cristão parado, acomodado, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Ser crente como aquele eu não vou querer ser. Ser crente como aquele eu não vou querer ser. Porque as pessoas querem quando querem. Quem está no mundo diz assim, quando eu for ser crente, eu vou ser crente daquele jeito. Então nós devemos mostrar que é daquele jeito mesmo. E o crente, porque infelizmente tem pessoas que acham que o crente é aquele crente que vem com a Bíblia embaixo do braço, Pai do Senhor, senta, ouve o culto, vai para casa. Não. Nós brincamos, nós nos divertimos, mas sempre dentro do que o Senhor nos ensina. Homens, mulheres que estão aí fora necessitando. Quantas vidas que estão aí fora sofrendo, necessitando de mim e de você. Quantas vidas. Mas hoje, irmãos, eu reforço aqui. Não se conforme com a situação acontecer. Gere a situação. Gere a situação. E no momento que você se dispor, a situação ela vai acontecer. Às vezes, Deus é tão bom e muitas das vezes a gente não entende. Às vezes a pessoa chega, às vezes uma pessoa desconhecida chega perto da gente, uma pessoa desconhecida chega perto da gente, trazendo um problema. Rapaz, porque isso, não aguento mais isso e aquilo. E às vezes a gente, se não estiver preparado, ou então deixa para lá. Essa é a hora de você falar do amor de Deus para aquela pessoa. Você mostrar que Deus pode ajudar ele. Assim como você já passou por dificuldades, por algum problema, e Deus ajudou e tem ajudado você. Você vai tirar a venda dos olhos dessa pessoa. Essa pessoa ela vai começar a enxergar que diante de toda dificuldade, ser cristão é ser alegre. Não é um povo que murmura, como tem pessoas aí que acham que crente não pode isso, não pode aquilo, crente é reclamando. Não. Mostre como é um cristão de verdade. Porque Cristo ele era alegre. Um grande exemplo, né? Cristo passava e dizia, vem. Quando ele passava, ele chamava. É como nós devemos fazer. Quando a gente chegar, a gente vai lançar a palavra do Senhor. A gente vai fazer um convite para a pessoa ir na nossa célula. A gente vai fazer um convite para a pessoa vir na comunidade batista. Independente de onde você estiver, no ônibus, é um lugar bom de
você leva a palavra que você ganha a vida em fila. Isso nunca é bom. Rapaz, é um lugar bom, viu? Quanto mais a fila está grande, porque tem uma hora que você está na fila e não começa todo mundo. Aí na hora que reclama, é a hora que eu entro. Quando reclama, porque isso, porque aquilo, eu digo, rapaz, tem um propósito. A gente está aqui hoje, tem um propósito. Eu fui na fila um mês passado, estava na fila do banco. Aí eu não dei muita sorte, porque estava um rapaz atrás de mim e uma moça, mais duas moças. Aí eu digo, vou pegar esses aqui. Eram todos cristãos. Aí não teve como convidar, tal. Na verdade, ainda recebi um convite para fazer uma visita. Mas é onde a gente tiver. Porque as pessoas estão sedentas, estão necessitadas. E você bote máscara, álcool em gel nas mãos, de acordo com como vocês quiserem, mas saiam de suas casas. Vá visitar aquelas pessoas que você tem para visitar. Porque a obra não para. E a promessa, nós temos que alcançar ela o mais rápido possível. E depende de todos nós. Mas se a gente ficar esperando acontecer, vai acontecer mais outro, vai ser outro que vai ganhar aquelas vidas e você vai ficar só esperando. Lembrando, ir e fazer discípulo. Não disse fique, nem disse espere. Vá. Mas eu fui e o cara não veio. Mas você levou a palavra. É isso. E deixa acontecer. Porque lembrando que as coisas é no tempo de Deus, não é no meu nem no seu. Mas lembre, quando vocês se disporem, as coisas irão acontecer para vocês, as portas se abrirão. Mas nós não devemos esperar, nós devemos avançar sempre. E quanto mais se levanta a coisa, aí é que a gente tem que passar por cima. Se levantou, passa por cima, desce. E passando, subindo. Subindo e trazendo. Trazendo e vem. Trazendo e vem. Porque quanto mais você se envolve na obra, mais aquelas pessoas que estão lá fora caídas, vem pegar em suas mãos. 26 segundos. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. Amém? Querido Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade que eu tive, Pai, de estar aqui transmitindo essa mensagem, Senhor. Que as pessoas que estão em casa, Deus, venham ser abençoadas, Pai, tremendamente.